Nessa semana estamos apresentando a série Noroeste 100 anos. Histórias, ídolos, grandes jogos e curiosidades do time de Bauru. Você sabia que o Norusca ganhou já o apelido de Ioiô? Pois é, foram 7 rebaixamentos e 8 acessos. Como foram essas conquistas é o tema da reportagem de hoje. O Noroeste precisa de apenas um gol, um empate para conquistar o acesso. Marcelinho driblou, cruzamento, pode ser agora Zé Carlos de cabeça. Gol! O gol de empate, o gol do acesso. A bola na rede. Zé Carlos, camisa 9, para deixar... A glória é recente. Faz só 5 meses que o Noroeste comemorou o acesso para a elite do Paulistão. Mas não é de hoje que esse clube tem história para contar. De 1910 para cá são 100 anos, já pensou? Porém, nos 30 primeiros, o time jogou apenas em Bauru e região. Só depois começaram os voos mais altos. Logo em 1943, o Noroeste chegou a uma final. Era a decisão do Campeonato Paulista Amador do Interior. O adversário, o Guarani. E o impasse. O time de Campinas não queria jogar em Bauru. E por sua vez o Noroeste não queria jogar em Campinas. Daí o jogo veio para a capital. Estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. E com um gol de Fontes, resultado simples, 1-0, o Noroeste conquistou seu primeiro título. Foi capa da extinta Gazeta Esportiva, uma surpresa. Tanto que a foto não é dos campeões, e sim do goleiro campineiro. Ele era o melhor time do interior aí. Era famoso. E nós era time ferroviário, né? Fomos lá e ganhamos dele. Xandu tinha 90 anos, morreu em agosto, vítima de câncer. Era zagueiro daquele time, o único campeão em 43 que estava vivo durante a produção da série. Das carreatas e das festas da época, ele se lembrava bem. E perguntado se foi bom... De 43 foi bom porque nunca vi aquilo, né? Então fizeram uma festa lá. 10 anos mais tarde veio o primeiro título na era do profissionalismo. Era a segunda divisão do Campeonato Paulista. Na fase final, fez 10 jogos e venceu 8. Com a conquista, a Locomotiva foi para a elite do estadual. Em 60 já fez uma campanha marcante. Ficou em 5º, atrás só dos grandes. Pela quantidade de equipes, pelos 2 turnos, né? E que nós somos felizes de conseguir um 5º lugar honroso para Bauru. Mas nas escolinhas de Bauru, onde trabalha, Zé Carlos Coelho, um dos maiores jogadores da história do Noroeste, também tem recordações tristes para contar. É dolorido, não parece, né? As pessoas às vezes levam para um outro lado, mas é dolorido, viu? É um negócio que toca muito a gente. Nós vencemos quase todos os grandes e nós se complicamos com os pequenos. E que ironia! 1966, cenário parecido com o da primeira conquista. Estádio do Pacaembu, em São Paulo, contra o mesmo Guarani de Campinas. Mas dessa vez a história foi bem diferente. O Noroeste até saiu na frente, fez 1-0, mas chovia muito naquele dia. E o time de Bauru não teve forças para superar o adversário. Nós éramos uma equipe de melhor pote físico e técnico do que o Guarani e com chance maior de vitória naquela partida. Nós vencíamos de 1-0, gol de Zé Carlos. E nós poderíamos fazer 2-0 se não fosse uma chuva tremenda que caiu aquele dia, aquela noite. E numa cabeçada do Zé Carlos, a bola parou em cima do barro, em cima da risca. Eles tiraram, era 2-0, sacramentaria a vitória do Noroeste. Nós acabamos perdendo aquele jogo de virada. Foi por água abaixo a esperança de se manter na elite do Paulistão. Era o primeiro rebaixamento da história do clube. Foi a primeira queda em 66. E depois, em 66, no primeiro acesso em 70. Durante esse período, Walter Lisboa narrou a maquininha na 2ª divisão. O melhor grito de gol foi o da volta em 70. 1-0 sobre o Nacional da capital, gol de Fedato. Mais marcante que o gol foi a promessa que o então presidente Cláudio Amantini e o técnico Muca pagaram no Palestra Itália. O Muca falou para mim, falou ao presidente do Noroeste, vai ser campeão. E nós vamos atravessar o campo de joelho. Eu e o senhor, nós vamos atravessar o campo de joelho. O Brasil vivia a ditadura militar desde 1964.
O Partido Arena apoiava o governo autoritário que censurou a imprensa, mas o Noroeste se beneficiou com o regime. A frase popular dizia: onde a Arena vai mal, um time no Nacional. E assim, em 1978, o time de Bauru foi convidado a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro com outros 73 clubes. Eu diria que ele foi até bem. E na única vez que participou, terminou na 28ª colocação. Cumpriu o seu papel. Ele chegou até onde deu e não foi mais longe por detalhes. Ele perdeu um jogo para o Curitiba, em Bauru, que ele não podia perder. Se ele ganha aquele jogo, ele passa para outra fase. E o ioiô virou febre no país nos anos 80. A molecada adorava. E o Noroeste também. O sobe e desce constante na elite do Paulistão virou apelido. 81 desceu. 84 subiu. 85 desceu. 86 subiu. Era um tormento para os torcedores. Pra gente era bem difícil. Na época eu era moleque, ainda tinha meus 12 anos. Mas a gente já acompanhava desde essa época, eu já acompanhava o time. A gente, um ano estava na primeira, outro ano na segunda. O pessoal tirava sarro bastante na gente, chamava a gente de loucos. Mas é uma paixão, né? Isso daí é paixão, né? Ao todo, o Noroeste coleciona 7 descensos e 8 acessos na história da competição. O Noroeste é um time que cai domingo e sobe segunda-feira. Mas de 93 em diante não foi bem assim. O time foi descendo, descendo, descendo. Este ano foi rebaixado de novo, agora para a Série A3. Na verdade, a terceira divisão do futebol de São Paulo. Um vexame que o clube jamais viveu em 84 anos de existência. Rebaixamento atrás de rebaixamento entre segunda e terceira divisões. Muitos que jogaram nessa época, como o Tequila, abandonaram o futebol e não esquecem daquela fase. A equipe não conseguia jogar, salários atrasados, alguns jogadores faziam corpo mole. Sofria goleadas vergonhosas, como este 7-0 para o Atlético Sorocaba em 2001, na Série A3. A escada rolante foi inventada em 1892 nos Estados Unidos. Subir degraus ficou mais rápido. Que inveja os inventores ficariam da escalada noroestina na era Damião Garcia, hein? Em 2003, o presidente chegou e convidou o zagueiro Bonfim para jogar aqui. A princípio, o convite não caiu muito bem, né? Que era um clube que estava meio que desconhecido, né? As notícias que a gente ouvia falar eram só notícias ruins. Então, 2004, acesso para a Série A2. 2005, a volta para a elite depois de 12 anos e com goleada. 4-0 no Bandeirante de Birigui. No segundo semestre, o título da Copa Federação Paulista, 2 vitórias sobre o Rio Claro na final e a vaga para a Copa do Brasil. Era o resgate. No ano seguinte, estreou e venceu o Galáctico Corinthians por 1-0 na abertura do Paulistão com casa cheia. Iniciamos muito bem, né? Ganhamos o jogo aqui 1-0, acho que foi... Aí colocou de vez o Noroeste no cenário nacional novamente. Foi um jogo transmitido para o Brasil inteiro, minha família na Bahia assistiu. Foi a melhor campanha da história do clube no estadual, 4º colocado, o melhor time do interior. Já na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase pelo Campo Bom do Rio Grande do Sul. Nos 2 anos seguintes, foi vice-campeão do interior. 2007, perdeu para o Guaratinguetá e 2008 para o então Barueri. Disputou também o brasileiro da Série C, mas não foi bem. Tá colocando o Alho atrás de gol, foi apenas uma brincadeira. No ano passado, um susto. A pior campanha da história no Paulistão. Apelou pro Alho, mas não teve jeito. O time ficou em último e foi rebaixado. O ano do centenário começaria assim. Isso que eu queria que acontecesse, sabe? Por isso que eu peguei firme para levar para a primeira divisão outra vez, sabe? Se não fosse para a primeira divisão, eu ia ficar muito chateado, né? Mas eu não medi consequências, eu fiz o que precisaria ser feito. Uma das maiores folhas de pagamento deu nisso. Festa pela conquista do acesso no ano do centenário. Cena que o torcedor quer que se repita pelos próximos 100 anos. Avante, avante, Noroeste.